79 de protagonistas. Capítulo 238. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. 2 de setembro de 709. Quando Araceli acordou de seu sono, o mundo virou de cabeça para baixo. Ela acordou em Vivienda, onde a ciência e as máquinas não existiam. Tudo estava unido sob a magia, e a verdade de todas as coisas no céu e na terra podia ser explicada de um ponto de vista mágico. Você está acordada? Com as costas apoiadas na parede, com o papel de parede branco e a luz do sol iluminando seu rosto, a Imperatriz Saar perguntou a Araceli, enquanto levantava os olhos do livro que lia. Ah! Araceli lentamente removeu o cobertor e colocou os pés no chão. Naquele momento, chinelos bem desenhados enrolados em seus pés. Este lugar é um hospital. Tudo funciona com magia, não com ciência, então você não precisa se preocupar. Tudo voltou ao normal. Ela colocou força em seus pés e se forçou a caminhar em direção à janela. Olhando para o mundo além da janela, Stellar Horizon, que cobria metade do céu, não estava mais lá. Sobre ela não se notava a existência de aeronaves, nem de drones que faziam tanto as nuvens quanto a terra gritarem. A cidade das máquinas, que não tinha outra cor além do cinza, desapareceu, substituída por magníficas torres mágicas que brilham em 5 cores. Na rua, crianças que aspiravam a ser magos corriam com o riso estampado no rosto enquanto seguravam um cabo de vassoura na mão. Enquanto isso, no telhado do prédio, podiam ser vistos magos desfrutando de seu doce momento de relaxamento em cima de seu tapete. Isso mesmo. Está registrado que há 10 anos, no dia 31 do mês 12 do ano 699, o líder do Exército Revolucionário da Ciência, Partelian, foi morto pela arquimaga Elaine, que dizem ser a sucessora de Araceli Rinekal. O que aconteceu com Elaine? Isso eu não sei. A Imperatriz Saar fechou o livro em suas mãos. Depois daquele dia, ela desapareceu completamente. Assim como a heroína do passado, Araceli Rinekal. Ela pode estar morta ou pode estar vagando por algum lugar. Quem sabe? De alguma forma, parecia estranho ouvir as pessoas dizerem que a arquimaga Elaine era sua sucessora. Ela saiu depois de resolver muitos dos problemas que a sociedade mágica teve que resolver. A fim de erradicar a razão por trás da revolução científica que começou a partir da lacuna de conhecimento mágico entre os ricos e os pobres, ela compartilhou todo o seu conhecimento sobre magia com a sociedade para que qualquer um pudesse aprender. Comparado com o conhecimento da arquimaga Araceli e Elaine, a magia familiar pertencente a todas as famílias de longa data não era nada. Então ocorreu uma grande mudança social. Pouco depois de Elaine espalhar seu conhecimento para o público, aqueles que ocupavam altos cargos simplesmente porque vinham de boas famílias foram destituídos. E a Associação Mágica de Vivienda estava disposta a contratar qualquer pessoa talentosa, independentemente de sua formação, já que a própria Elaine era alguém de origem comum. Assim, o próprio conceito de nobreza desapareceu completamente. Agora, qualquer um pode aprender e usar magia, e qualquer um pode realizar seus sonhos colocando esforço suficiente. Eu queria conhecer a pessoa que é chamada de minha sucessora, não podemos evitar. Mas, quem sabe? Talvez algum dia tenhamos a chance de conhecê-la. Espero que sim. Dito isso, Araceli de repente se lembrou de Oceldão. O que aconteceu com o professor? Ele voltou com segurança a esta linha do tempo. A mão da Imperatriz Saar parou de virar a página do livro de história naquele momento. Ela suspirou, fechou o livro de história e olhou fixamente pela janela. Ele não voltou a esta linha do tempo. Sua presença desapareceu de repente imediatamente após a mudança da linha do tempo. Quando Araceli fechou os olhos e se concentrou, percebeu que as palavras da Imperatriz Saar eram verdadeiras. A qualquer hora, em qualquer lugar, se Oceldão estivesse na mesma dimensão, ela sempre seria capaz de sentir sua presença, mesmo que o período de tempo fosse diferente. No entanto, por algum motivo, a existência do professor estava tão distante. Acho que ele voltou ao seu mundo natal. Se ele realmente voltou em segurança e ainda está vivo, isso por si só me dá paz de espírito. Isso mesmo. Mas, por alguma razão, Araceli não se sentiu nem um pouco aliviada. Pelo contrário, ela sentiu que algo sinistro estava se formando. Afinal, mesmo naquele momento, sua presença estava cada vez mais distante.
Araceli mordeu os lábios enquanto a sensação desconhecida de mal-estar que ela nunca havia sentido antes a invadiu. Em uma enorme ilha artificial no Oceano Pacífico, ficava o Centro de Pesquisa Mundial do EUGAT. Dizia-se que dezenas de bilhões de dólares foram investidos todos os anos naquele mesmo lugar, cuja única função era observar e estudar o EUGAT. No entanto, nenhum governo ou organização jamais expressou sua objeção, embora tivessem que pagar essa quantia exorbitante todos os anos. Foi devido ao fato de que cada um deles estava perfeitamente ciente de que sua vida poderia realmente acabar quando aquele lugar saísse de controle. Um território desconhecido que os humanos não podem conquistar. EUGAT é realmente uma masmorra. Ou é outro fenômeno natural não observado antes? Como os seres humanos ainda não sabiam sobre a ciência dimensional, os cientistas previram que levaria pelo menos 100 anos para concluir suas pesquisas sobre isso. Então, as pessoas da Terra esperaram pacientemente pelo dia em que os cientistas pudessem conquistar todas as anomalias que ocorrem na dimensão do EUGAT e finalmente revelar sua identidade. No entanto, o EUGAT não esperou por eles. Últimas notícias de Busan. A torre de Busan desabou. O caçador Hank S. Kim Kwang-wook e 17 outros super-humanos morreram. 139 civis desapareceram devido a uma anomalia ocorrida no estado do Texas. De acordo com o Instituto Americano de Pesquisa de Anomalias, o fenômeno está relacionado ao EUGAT. Nova Liga Murim mais uma vez resolveu outro fenômeno de anomalia. No entanto, à medida que a frequência da ocorrência aumenta cada dia, as preocupações aumentam entre os civis. A Associação Internacional de Fenômenos Sobrenaturais anunciou sua posição oficial: vamos resolver as anomalias o mais rápido possível. Fenômenos inesperados começaram a ocorrer em todo o mundo. Essa anomalia, completamente diferente das masmorras, portões e rachaduras normais, foi caracterizada pelo desaparecimento da área danificada. Quando todos em todo o mundo foram tomados pelo medo dessa estranha anomalia, a situação piorou ainda mais quando os transgressores com poder de classificação SS ou superior começaram a aterrorizar as pessoas em todos os lugares. Acontece que os transgressores que aterrorizaram a Terra vieram do EUGAT. De acordo com as palavras do Dr. Lacantal, um transgressor pertencente a Noterleag, os transgressores do EUGAT são uma espécie superior de humanos e, até agora, não foram encontradas fraquezas. Se você encontrar um humano cinzento, denuncie imediatamente. Humano cinzento era um nome dado pelos humanos para os semi-humanos que vêm do EUGAT. Cada um desses indivíduos tinham pelo menos estatísticas de nível de classificação SS, então houve apenas alguns casos de matá-los com sucesso até agora. No entanto, como seus números ainda eram baixos, não houve grandes danos graças ao movimento sistemático dos caçadores. Mas as pessoas estavam cientes de que, se esse fenômeno continuasse, não haveria lugar seguro na Terra. Portanto, as preocupações foram se espalhando. Na sede da nova Liga Murim, Seo Jung-yeon estava tendo uma reunião com o chefe do Comitê Federal de Segurança de Anomalias dos Estados Unidos que veio visitá-la. Então, em outras palavras, você quer que eu fique na América sem ir a nenhum outro lugar, certo? Isso mesmo. Por enquanto, espero que você faça o possível para manter a América segura o máximo possível. Claro, vamos compensá-la bastante. O Comitê Federal de Segurança de Anomalias era uma organização separada da Associação Internacional de Fenômenos Sobrenaturais. Seu único objetivo era a segurança dos Estados Unidos. Não importa o que acontecesse em outros lugares da Terra, a segurança dos Estados Unidos era a sua única preocupação. Antes do fenômeno do EUGAT ocorrer, suas ações eram raras devido ao fato de que não havia perigo que ameaçasse o bem-estar dos Estados Unidos. Portanto, eles foram bastante obscurecidos pela luz. Mas quando a organização foi criada há 20 anos, os Estados Unidos foram severamente criticados pelo resto do mundo. Estou sem palavras. Quando Seo Jung-yeon jogou seu cabelo platinado para trás do ombro, o presidente do Comitê Federal de Segurança de Anomalia engoliu a saliva e olhou para o chão. Ela era mais sedutora do que qualquer outra pessoa no mundo. No entanto, o presidente não teve coragem nem de tentar seduzi-la, pois, ao mesmo tempo, ela também era a entidade mais assustadora do mundo. O único sobre-humano com a força de classificação SSS em todo o mundo. Se ao menos ele pudesse fazê-la trabalhar apenas para a América, o dano que seu país sofreria diminuiria exponencialmente.
Você sabe por quem estou aqui? Sim. Eu sei que você tem um relacionamento próximo com a Notteleag. E você ainda diz essas palavras para mim sabendo disso. O presidente assentiu com a cabeça. Estamos cientes de que eles reorganizaram suas artes marciais e forneceram um lugar para seu grupo morar, mas prometemos dar-lhe ainda mais do que isso. Assim que esta situação terminar, criaremos uma cidade para o seu grupo. Em um pedaço de terra real e gigantesco, não em uma subdimensão como essa. Também forneceremos alguma ajuda financeira. Se você tem algum desejo no mundo político, também pode fazer isso. Você está errado. Perdão. O presidente inclinou a cabeça. Então, a mulher à sua frente olhou diretamente em seus olhos, fazendo-o olhar rapidamente para o chão, porque o olhar dela era completamente diferente do olhar de antes. A razão pela qual tenho um relacionamento próximo com a Notteleag não é porque eles me deram tudo isso. Então, quando o presidente perguntou o motivo, Seo Jung-yeon manteve o silêncio. Afinal, não é como se ela pudesse dizer às pessoas seu motivo. A partir de agora, continuarei trabalhando não apenas nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo, e esse fato nunca mudará. Então, por favor, não pergunte novamente. Entendo. Quando um homem saiu da sala, Seo Jung-yeon recostou-se na cadeira e soltou um suspiro longo e profundo. O presidente com quem acabou de falar já era a 17ª pessoa que a procurava. Todos pediram que ela usasse seus poderes para si mesmos. Entre eles estava a China e vários outros conglomerados de todo o mundo. Todos prometeram a ela o mesmo, uma enorme soma de dinheiro e mais recompensas. Esse fato a fez perceber o quão grave era a situação. As pessoas estavam com medo por causa do Elgat. Para ser preciso, a destruição causada por ele. Eu simplesmente não sei como o mundo vai ser. Levantando-se de seu assento, Seo Jung-yeon agarrou sua espada. Uma vez que ela decida algo, não quebrará esse juramento até o fim. Mas não estou trabalhando inteiramente para o mundo, mas apenas para proteger aqueles que ela ama. Rússia, Vladivostok. Alexandre, especializado em poder do tipo leve, convidou o Taylor para uma conversa. Ela, que normalmente não teria voltado para a Rússia, decidiu aceitar o convite porque na mensagem manuscrita que seu pai escreveu, havia uma passagem que dizia: "Tenho algo que quero dizer, então, por favor, venha." Embora o relacionamento entre eles não fosse nada bom, no final, Taylor era um humano que poderia ser facilmente movido por laços familiares. "O que é?" Taylor perguntou secamente. Taylor, sei que está bem ciente dos fenômenos recentes. E já que pertence à Notteleag, você pode até ter mais inteligência do que nós. Bem, isso mesmo. Taylor respondeu sem entusiasmo enquanto torcia o cabelo liso que imitava o penteado da protagonista feminina do filme Leon 3. A razão pela qual ela respondeu assim foi porque o lugar para onde foi convidada não era a mansão de sua família, mas um restaurante no centro da cidade. Alexandre falou lentamente em voz baixa. Sabe, desta vez é diferente. O mundo é muito perigoso para você continuar ativa. Volte para a família agora. Tudo bem se não aparecer e apenas brincar e comer. Eu só quero que fique quieta e seja protegida pelos cavaleiros de nossa família em casa. Ah, é mesmo. Taylor bufou com as palavras de seu pai, mas o homem apenas continuou seu discurso. Não posso negar que a Notteleag é grande. Afinal, é uma guilda que se tornou a mais famosa da Terra. No entanto, julguei que nossa família estará mais segura em nossa mansão do que em qualquer outro lugar. Portanto, Taylor, por favor, você não pode voltar para sua família? É a primeira vez que Taylor ouve Alexandre fazer tal pedido. Mas seu coração não vacilou. HM. Se você está preocupado comigo assim, por que você simplesmente não leva toda a família para a Notteleag? Claro, eu sei que você não pode. O diálogo em si não foi estabelecido em primeiro lugar. Tanto Alexander quanto Taylor sabiam disso desde o início. No entanto, ambos não se incomodaram nem um pouco. Eles ficaram satisfeitos. Sim, se essa for a sua vontade, então, por favor, permaneça lá. Alexandre se levantou primeiro, e disse enquanto passava ao lado de Taylor. Eu só quero que você saiba que este pai se preocupa com sua segurança. Depois de dizer isso, o chefe da família deixou o restaurante, deixando Taylor sozinha mexendo no bife à sua frente com um garfo. Ele saiu sem nem comer. Taylor resmungou e largou o garfo.
Porque mesmo que ela soubesse que morreria amanhã, nunca comeria sozinha em um restaurante. Depois de deixar o restaurante, ela fechou o casaco e respirou fundo. O tempo não estava particularmente frio, mas de alguma forma, se sentia incrivelmente sozinha. Uou! Um esquadrão de caças passou pelo céu. Não foi a primeira vez hoje. Era a prova de que algo estranho havia acontecido novamente em algum lugar. A terra atual não era tão pacífica quanto antes, portanto, a rua estava deserta e ninguém saía de casa. Os alimentos das lojas e lojas de compras há muito haviam acabado, comprados a granel ou roubados. Havia cada vez mais pessoas na internet dizendo que ensinariam qualquer um a construir um abrigo, e a atmosfera geral da sociedade estava mudando. Mesmo assim, Taylor permaneceu na Noteleag. Para onde diabos aquele filho da puta foi? E por que diabos ele ainda não voltou? Porque a pessoa mais confiável que ela amava muito estava lá. Enquanto caminhava pela rua, seu telefone tocou. Quando olhou para ele, era uma notificação de mensagem de texto. Remetente, e o seu dom. Depois de confirmar o remetente, a expressão de Taylor se iluminou. No entanto, depois de verificar o conteúdo, sua tez piorou gradualmente. Esse mongol. O que ele está pensando? Protagonistas capítulo 239. Depois de voltar à Terra, pensei muito. O que eu devo fazer agora? No momento em que a interface desapareceu, fiquei sozinho novamente. Assim como nos dias em que eu ainda não passava de um caçador de classificação F sem superpoderes, que lutava para ganhar a vida todos os dias de alguma forma. Claro que o eu naquela época e o eu agora são diferentes. Não sou mais impotente. Meu nível de poder atual estava próximo do rank SS. Além disso, como mestre da melhor guilda do mundo, eu me destacava na indústria dos caçadores e tinha muitas pessoas que confiavam em mim e me seguiam. No entanto, todos eles só existiam para um objetivo, Reinaju. Esse foi o objetivo que criei logo depois que acordei da porta da morte e ganhei uma nova vida. Para ser mais preciso, o objetivo era entrar no Elgat e trazê-la de volta. Eu tenho corrido o máximo que posso para esse objetivo até agora. No entanto, tudo deu errado. Não há absolutamente nenhuma maneira de contornar esta situação. A estrada à minha frente estava escura e nevoada. Eu não conseguia ver nada. Dito isso, não vou me sentar em desespero, afinal, minha vida sempre foi preenchida com uma série de trevas sombrias. Como um andarilho vagando cegamente pelas florestas escuras e profundas, como um naufrágio à deriva nos vastos mares abertos, como um alpinista que tem que navegar por cordilheiras cobertas de neve branca e pura sem nenhum senso de direção. Esta é a minha vida. No entanto, no final, sempre consegui encontrar o caminho certo. Não seria muito diferente desta vez. Reinaju estava dentro do Elgat. Certo? Tudo ficará bem assim que passarmos pelo Elgat. No entanto, serei capaz de fazer isso com minhas próprias forças? Claro que não. Estarei emprestando o poder de meus amigos para superar as provações dentro daquele lugar. Adiar o plano por mais tempo é impossível. No momento, Elgat está absorvendo ativamente a energia de incontáveis mundos, incluindo a Terra. Além disso, não consigo mais aumentar a força. Não, espere. Resta um jeito. Posso me tornar um protagonista. No entanto, se eu me tornar um protagonista, receberei o destino que levará meu mundo à destruição. Não faria sentido salvar Reina se o mundo desabasse. O cara que se parecia comigo me disse para fazer o que eu costumo fazer. O que costumo fazer? Isso é caçar o protagonista. Mas por que ele forçou os protagonistas a serem mortos? Obviamente, deve haver uma razão. Naquela hora, um pensamento repentino me ocorreu e eu levantei minha cabeça. Embora a interface tenha desaparecido, ainda havia uma notificação flutuando no ar. Você caçou com sucesso o protagonista Partelhã. Você quer absorver seus talentos e habilidades? Sim, o que faço não é simplesmente matar um protagonista. Depois de caçá-los, também é meu trabalho absorver a probabilidade e uma fração de seu poder. Minha probabilidade, que se confundiu depois de absorver as probabilidades de inúmeros mundos e histórias, sempre esteve na cor da bamba. Quando a probabilidade se tornava excessiva, ela era consumida à força imediatamente e, quando se tornava excessiva novamente, teria que ser usada novamente. O círculo sempre continua. Afinal,
É impossível apagar completamente a probabilidade que começa a se acumular no corpo. Também há um limite para consumi-la dessa maneira. Na época, não pensei muito nisso. Era algo que eu tinha que ter um pouco mais de cuidado. Assim como não consegui adquirir uma habilidade devido à probabilidade excessiva após caçar o protagonista Lei Dong-jun, que estava no nível 500, eu planejava não adquirir uma habilidade após caçar Partelhan, que estava no nível 400. No entanto, se eu me tornar o protagonista do Elgato, o que vai acontecer? E se o Elgato também for tratado como uma dimensão? Então, e se eu pudesse destruí-lo tornando-me seu protagonista? Claro que não posso ter certeza de que funcionará. Antes de questionar se aquele lugar era um mundo normal ou não, já havia muitos protagonistas lá. Agora que decidi o que fazer, é hora de me mexer. Imediatamente após ligar o smartphone e verificar as informações de contato, enviei uma mensagem de texto para os membros da Noterleag, outro aviso de retorno do mestre da guilda da liga, e, depois de pensar um pouco, enviei outra mensagem de texto, aviso de cronograma de ataque do Elgato, depois que a Noterleag se tornou a guilda número 1 do mundo por meio de suas façanhas. A presença de seus executivos tornou-se tão famosa a ponto de ofuscar a fama da maioria das celebridades. Por exemplo, quando Ekaterina compra uma camiseta barata de 5.000 won e a veste, ela se tornará um item da moda e todas as mulheres seguirão sua moda. Assim como outros membros, os internautas sempre tiveram essa pergunta na cabeça. Onde e o que o mestre da guilda fez? Muitas vezes ele se escondia dizendo que ia despachar. Ele também não apareceu em público por muito tempo e só apareceu quando algo sombrio aconteceu na Terra. A cada vez, os internautas especulavam dizendo, e o Seldão foi mesmo enviado para uma dimensão diferente. Houve muitos comentários negativos sobre esse assunto, e a Noterleag ficou em silêncio como se não fosse responder a essas perguntas inúteis. Na verdade, quando matou Saekma, o Seldão anunciou ao mundo que ele era alguém que tinha assuntos relacionados à dimensão. Ele até voltou de uma fenda completamente fechada, não é? O Seldon também foi quem revelou o poder da magia e do Mugong, que não existia na Terra. Ele também acolheu não apenas os retornados de outros mundos, mas também outras raças de outras dimensões. Por esse motivo, muitas pessoas acreditavam que ele era versado em estudos relacionados à dimensão e, publicamente, já se tornou um ser que poderia ir para outras dimensões. Não só eles, até as pessoas que ocupavam cargos de poder no mundo também acreditavam nisso. Ao contrário dos internautas, essas pessoas sempre tiveram essas possibilidades em mente por meio de uma fonte de informação bastante precisa. Portanto, era natural que se movessem rapidamente assim que o Seldão anunciasse seu retorno e declarasse que iria atacar o Elgato. Como ele atacará aquele inferno? Conselho de Segurança das Nações Unidas CSNU. Logo após a eclosão da Grande Guerra, cerca de 30 anos atrás, o CSNU, que foi bastante reorganizadas por causa da chegada de superpotências, incluiu a guerra contra monstros em seus regulamentos, além de impedir atos internacionais como guerras entre nações, agressão e terrorismo. A maioria dos casos foi tratada pela Associação Internacional de Fenômenos Sobrenaturais e pela Associação Internacional de Super-Humanos, mas quando ocorre um evento grande o suficiente para abalar a paz mundial, eles eventualmente se movem. Não foi coincidência que o CSNU se interessou pelos movimentos da Noterleag, ou melhor, foi apenas uma escolha natural de ação. A CSNU havia abordado o Seo Jung-yeon várias vezes para receber a proteção do artista marcial mais poderosa. E no processo, eles descobriram que Seo havia mostrado considerável obsessão por Yoo Seldon. Não importa quantos rumores sobre a mudança dimensional de Yoo Seldon circulem na internet, mesmo que seja um fato quase definitivo, um grupo internacional como a CSNU não poderia se mover apenas com base em um mero boato. No entanto, o Lord Murin disse a eles, ele sabe mais do que todos nós, e até mesmo Lacantal, o líder dos transgressores, que agora trabalhava como pesquisador do Elgato, disse, não sei muito sobre isso. Acho que será melhor se vocês perguntarem a Yoo Seldon. Em outras palavras, as duas pessoas mais poderosas da Terra disseram, vai e pergunte a ele, pois com certeza sabe mais que nós. Neste ponto, certamente há algo sobre ele. Foi uma conclusão que tiraram quando Lacantal, que era incomparável em termos de ciência relacionada à dimensão, e Seo Jung-yeon,
que alcançou um nível mais alto do que qualquer outro super-humano na Terra. Ambos recomendaram fortemente o Seldon. Então, você quer que deixemos o trabalho para um caçador? Sede das Nações Unidas em Manhattan, Nova York. Originalmente, o salão de reuniões da sede da ONU era um local onde o presidente poderia ser encontrado. No entanto, este lugar estava atualmente reservado para apenas uma pessoa, o secretário-geral da ONU. Como a ONU ficou assim, desde o início, há 15 anos, quando convidamos os caçadores para a ONU, estava definitivamente errado. O que as pessoas do mundo pensariam de nós? Não é engraçado? Numerosos comentários negativos foram ouvidos do holograma flutuando no ar, mas o secretário-geral da ONU, Alan, ainda olhava com indiferença. Ele esteve no Elgat e tem um conhecimento mais amplo de dimensões do que qualquer outro cientista na Terra. Não podemos simplesmente confiar nele. Isso é um absurdo. Certamente seria bom se apenas seguíssemos seus conselhos, mas deixar todas as decisões para ele não é. Conselho de Segurança das Nações Unidas CSNU. De fato, sua opinião de tratar a ONU como uma marionete pode ser justificada de certo ponto de vista. Como é um parlamento que protege a comunidade internacional, é inegável que a imagem é importante. Mas mais importante do que isso, era se a paz poderia ou não ser mantida no final. Cancele e expulse-o. Tem de haver outro jeito, outro jeito. Allen balançou a cabeça. Ele não esperava que concordassem, mas também não esperava que fosse tão ruim assim. Os caras à sua frente eram velhos que acreditavam que era por causa de sua presença que o sistema de médiuns estava devidamente estabelecido e, graças a isso, eles conseguiram vencer a guerra contra os monstros. Portanto, não importa o que diga, seria inútil. Só há uma maneira de convencer aqueles velhos, que acreditam estar contribuindo mais para a paz mundial do que os caçadores, que rolavam no campo de batalha, arriscando a própria vida. Então, por favor, tenha uma reunião diretamente com Yous Seldon e converse com ele. Ele nunca deveria tê-los encontrado, mas Allen não teve escolha a não ser fazer com que aquela pessoa falasse cara a cara com eles. Quer que falemos diretamente com ele? Sim. Eu já o convidei para esse evento. Ele disse que tinha uma maneira de garantir seu sucesso no ataque ao Elgat. O quê? Você está mentindo. Você e aquele caçador, você descobrirá a verdade de minhas palavras em breve. No holograma, o conselho se entreolha e relutantemente concorda. Por favor, espero que você os convença. A porta dos fundos da espaçosa sala de conferências se abriu e o homem entrou vagarosamente. A aparência de usar um terno de éter em vez de um terno de trabalho não era muito adequada para este lugar, mas representava sua identidade mais do que qualquer outro traje. Uau, a ONU! E o Seldon, que estava olhando ao redor da sala de conferências com olhos curiosos porque nunca esperava ir à sede da ONU em sua vida, ficou em frente ao holograma do conselho de diretores. Então ele disse, sou eu. Vamos todos cooperar. Look. Diante daquela atitude descarada, Allen tossiu. Foi um momento tão engraçado que certamente entraria no seu top 3 da vida. De Protagonistas capítulo 240. Um dia antes. Os executivos da Noteleag, incluindo Ekaterina, e os representantes de diferentes raças, como Lacantal, Tailornine e o Rei Espiritual, reuniram-se sem esconder suas expressões ansiosas na sala de conferências da sede. A causa foi porque o Seldon, que anunciou que atacaria o Elgat, havia convocado uma reunião. No entanto, após isso, Seldon apenas se sentou na cadeira do presidente, recostou-se, fechou os olhos e não disse nada, como se estivesse esperando por algo. Quando ficou em silêncio, os outros também ficaram em silêncio. O tempo passou e, após cerca de 15 minutos de completo silêncio, Taylor, impaciente, bateu com a mão na mesa. Ei! Se está esperando alguém, deveria dizer alguma coisa. É isso, o quê? Ao mesmo tempo em que Taylor gritou, os olhos de Seldon se abriram e ela se encolheu. Na verdade, quase morri sufocado. Eu estava esperando você quebrar a atmosfera. O que você está dizendo, seu bosta? Sim. E Seldon foi o último a chegar à sala de conferências, mas por algum motivo todos estavam prendendo a respiração e esperando com expressões tensas. Portanto, foi difícil abrir a boca apressadamente, porque Seldon nunca havia experimentado tal atmosfera antes. Senhor Seldon, está tudo bem para você dizer qualquer coisa que tenha em mente.
A atmosfera se acalmou muito agora. Io Seldon recostou-se na cadeira e olhou fixamente para cada um deles. Ei! Ouvi dizer que você mandou uma mensagem para os repórteres dizendo que vai atacar o Elgate. Ei, existem tais rumores circulando. Estou realmente ansioso por isso. Sim. Está uma bagunça total lá fora. Graças ao Sr. Seldon, os funcionários estão tendo dificuldade em atender as ligações. Quando Io Seldon anunciou à mídia que atacaria o Elgate, o mundo, que já era caótico, ficou ainda mais caótico. Em algumas fontes de mídia, foi apontado que não passava de uma tática de marketing de ruído, mas, ao mesmo tempo, também havia pessoas que escreveram artigos como: "Vamos orar pelo sucesso da Notre-League." O mundo relatou as palavras de Io Seldon de várias maneiras, e isso era algo que a Notre-League não queria muito. Não está tudo bem se eu fizer isso em silêncio. Não. Isso não é permitido. Io Seldon balançou a cabeça e disse: "Eu realmente pretendo atacar o Elgate, mas nossa força sozinha não é suficiente." "Você está realmente planejando fazer isso?" "Claro." "Quando foi a última vez que me viu mentindo?" "Hã? Você me emprestou dinheiro para comprar coca há 12 anos e não pagou até hoje." Seldon pegou 200.000 won e os rolou para Taylor. "De qualquer forma, eu realmente vou entrar no Elgate e realizar o ataque. Para fazer isso, precisamos da força das pessoas da guilda." Quando as pessoas queriam se juntar à Notre-League, em vez de dar-lhes melhores condições para garantir que eles se juntassem à guilda, Io Seldon colocou uma cláusula no contrato, o que certamente os faria pensar duas vezes para entrar. "Vou lutar pelo mestre da guilda apenas uma vez no futuro." Afinal, ele nunca deu suas próprias coisas de graça. Além disso, a Notre-League foi seu primeiro passo em direção ao Elgate. No entanto, a situação daqueles que não estavam vinculados ao contrato com Io Seldon era diferente das pessoas que o faziam. "Se houver alguém que não queira participar dessa luta, por favor, me diga separadamente depois. Não pretendo forçá-lo a entrar na batalha." Depois de dizer isso, Io Seldon deu a eles algum tempo para pensar. Ninguém cuspiu palavras impensadas porque sabem que se fizerem isso, mesmo alguém que realmente não queira ir pode ser forçado a ir. "Então, vamos parar por aqui por hoje." Recebi uma ligação assim que contei o plano à imprensa. Ele riu e mostrou uma mensagem de texto de Alain, o secretário-geral das Nações Unidas. "De volta ao presente." Ah. Io Seldon entrou na sede da ONU e cuspiu algumas palavras bombásticas. Não há como o conselho de diretores do UNSC ficar parado depois de ouvir isso. Todos eles explodiram de raiva. "Ei, caçador! O que você disse? É por isso que os caçadores que não tiveram uma educação adequada são tão... O que você está fazendo? Isso é rude." Diante de suas palavras depreciativas, Io Seldon simplesmente tirou uma bebida do bolso. Era suco de morango em uma garrafa com o rosto de um personagem de Ping Pengroro na frente que foi muito enfatizado. Pop. Enquanto bebia em voz alta, Alain pensou que isso era uma coisa boa. Afinal, Io Seldon, que é um dos melhores caçadores do mundo, veio até aqui e acabou cedendo às suas palavras. O orgulho de todos aqueles velhos que pensam que os caçadores não passam de seu jogo de xadrez peça subiria ainda mais alto. Nesse ponto, o pensamento de querer esmagar sua cara arrogante veio à mente de Alain. No entanto, com muita paciência, ele engoliu. O conselho de administração ficou indignado e continuou a apontar as ações de Io Seldon, e quando a situação não mostrou sinais de melhora e sinais de que algo estava prestes a explodir começaram a aparecer. "Vamos parar." Um homem, que estava quieto até agora, abriu a boca. Momentos depois, todos ficam em silêncio. Naquele momento, Seldon, que queria conversar, largou a bebida e endireitou a postura. "Caçador Io Seldon. Eu conhecia suas travessuras pelas histórias que ouvi, mas não esperava que você fosse tão rude. Eu acho que é melhor me chamar de alguém com coragem. Como quer ser chamado não é da nossa conta. Mas você realmente tem poder suficiente para fazer backup de suas entranhas. Se eu não tenho, por que acha que ainda estou agindo assim? Pelo menos sou atencioso o suficiente para pensar em tal coisa. Então, você pode tentar nos convencer agora." Assim que essas palavras foram ditas, Io Seldon pegou seu smart tablet com os braços. Foi bastante surpreendente que uma máquina quase do tamanho do torso de um homem adulto se projetasse de dentro do fino traje de éter,
Mas ninguém questionou isso. Pá! Então, um holograma flutuou no ar e um mapa de um determinado terreno foi exibido grosseiramente nele. No mapa, que parecia uma fatia de pizza, uma massa avermelhada de energia piscava. Este é um mapa do terreno dentro do Elgato. Foi algo baseado em alguns dos terrenos que explorei no passado. Ridículo. Eu sei que quase todos os dados da época foram perdidos, sim. Então cavei fundo na minha própria mente para fazer isso. Surpreendente, não é? Na verdade, o mapa que o Seldon desenhou era realmente o terreno que havia explorado no passado. Ele até juntou outra peça para criar a forma perfeita do Elgato, mas o resto estava em branco e inacabado. Em cima dela, havia uma parte desconectada na parte inacabada, e o Seldon apontou para lá e disse: se um ovo tem partes de clara e gema, e a Terra tem um núcleo interno e camadas, também há camadas no Elgato. E a última expedição da qual participei conseguiu romper a segunda camada e recuou quando a terceira estava bem na nossa frente. Quando Yo Seldon falou sobre o Elgato em detalhes, ninguém cortou suas palavras. Embora todos tivessem uma expressão insatisfeita em seus rostos, eles não tiveram escolha a não ser deixar isso de lado e ouvir. Antigamente, para passar dessa camada, tínhamos que avançar com os sacrifícios de inúmeros caçadores, devido ao fato de que em Elgato, o que estava no lado norte ontem pode ser o lado oeste hoje, e era difícil romper aquele espaço onde o topo e a base são indistinguíveis. Até esta parte, tudo o que o Seldon disse era verdade. Mas a partir de agora, as mentiras vão se misturar. Uma mentira coberta de verdade, que só foi possível por causa da imagem que o Seldon construiu para si mesmo até agora. No entanto, desta vez, não vamos passar por esse caminho complicado e perigoso. Usando minha habilidade de penetrar dimensões, vamos romper a fenda facilmente e seguir em frente. Fazer uma rachadura. Isso é realmente possível. Claro, é impossível. Claro que é possível. Desde que sua conexão com Reinaju foi cortada, ele não tinha mais a capacidade de se mover entre as dimensões. Graças à mudança dimensional que experimentou, ele podia sentir o comprimento de onda dimensional, mas ainda era impossível fazer qualquer coisa além disso. A razão pela qual Yo Seldon escolheu contar tais mentiras foi porque era quase impossível explicar a loucura que ele está tentando fazer no Elgato para eles. Qual deles vai entender a existência de protagonistas e probabilidade? Mesmo dentro da Notteleag, menos de 5 pessoas sabem da existência dos protagonistas, então não foi fácil revelar o fato ao mundo. No entanto, Yo Seldon não explicou seus planos para quem sabia dos protagonistas. O mesmo plano que ele explicou ao conselho de diretores da UNESC, que estava à sua frente agora, também foi apresentado na sala de conferências da Notteleag. Afinal, o objetivo é me tornar o protagonista. Só eu posso lidar com isso. No passado, a força expedicionária do Elgato não conseguia penetrar na terceira cama, e o Seldon ainda não conseguia esquecer as memórias daquela época. A primeira camada estava infestada de monstros que atacavam indiscriminadamente, e no momento em que a expedição alcançou o segundo andar, eles encontraram uma armadilha. Os monstros lá tinham inteligência mínima. Como se formassem uma sociedade, outros se curvam a um líder poderoso e não invadem o território uns dos outros. Além disso, os mais inteligentes cavaram armadilhas e até caçaram presas, mas a força expedicionária do Elgato foi pegar lá. Um monstro de forma estranha que se parece com um macaco quando visto de lado, um gorila de trás, um dinossauro de baixo e um sapo quando visto de cima formavam uma estrada bem polida para os humanos caminharem. E, quando eles entraram tão fundo que não puderam escapar, uma criatura enrolou a língua e os engoliu. O primeiro andar é apenas uma amostra do Elgato, não é coisa real. O verdadeiro Elgato se desenvolve a partir da segunda camada. E o Seldon não tinha a intenção de levar seus companheiros para lá. Penetrar as 3 camadas e quebrar o núcleo. Esse é o seu plano? Isso mesmo. Você é muito compreensivo. A diretoria ficou em silêncio. Então, logo depois, o velho de antes quebrou o silêncio e fez uma pergunta. Então, você está planejando liderar as forças da ONU no Elgato? Não. A princípio, eles não acreditaram em suas palavras. No entanto, logo entendem que o Seldon era alguém que sabia como as tropas eram inúteis lá dentro. Ele não os aceitaria se pensasse que não eram bons o suficiente, não importa o quão fortes fossem.
Você deve ser o ponto focal para todos os caçadores ao redor do mundo. Como sabe, no momento em que a expedição entrar, os monstros que existem lá dentro virão em direção à Terra. Já que várias expedições ao foram tentadas até agora, era um fato que todos conheciam bem. Desta vez, a escala será diferente. Mesmo neste momento, raças alienígenas chamadas cinzentos continuam a invadir de dentro do Elgate, e o lugar está absorvendo a energia da Terra. Não é verdade? Em outras palavras, o papel das Nações Unidas será de limpeza. O que significa que, quando a Anotelhag entrar para realizar a missão principal, eles ficarão do lado de fora e matarão os monstros. No entanto, não era uma proposta ruim do ponto de vista da ONU. Afinal, se o Seldon realmente limpar o Elgate, a ONU pode mais uma vez argumentar que contribuiu para a paz mundial, e será muito seguro porque eles nem precisam entrar. A diretoria deu parecer positivo por achar que poderia superar essa situação sem sofrer danos significativos às suas tropas, em comparação com o prêmio que receberiam caso a expedição fosse bem-sucedida. Também aceitarei sua ideia, como os outros. Deixe-me confiar isso a você. Dessa forma, o esboço do plano para entrar no Elgate foi desenhado até certo ponto. Agora, só restava uma coisa para Seldon fazer. Tem certeza de que deseja absorver as habilidades e talentos do protagonista Patelian. Aviso. Grande quantidade de probabilidade. Uma mensagem que Reinaju pode ter deixado para trás secretamente. A janela de notificação de absorção de habilidades. Depois que desapareceu, ela gravou uma série de mensagens de aviso e as deixou para trás caso Seldon a entendesse mal, mas ela não iria lê-las. E só falará com ela pessoalmente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.